Em uma era de espadas reluzentes, castelos imponentes e batalhas lendárias, surge uma figura cercada de misticismo e glória: o rei Arthur. Mas quem foi ele de verdade? Uma lenda criada para inspirar corações ao longo dos séculos? Ou um homem real que deixou marcas profundas na história? Prepare-se para embarcar em uma jornada pelo mistério, pela magia e pela busca incessante pela verdade por trás do lendário rei Arthur e sua icônica távola redonda. A lenda conta que Arthur foi o rei de Camelot, um líder justo e corajoso que unificou a Bretanha em tempos de caos e defendeu sua terra contra os invasores saxões. Sua história está intrinsecamente ligada à magia, representada pela espada lendária Excalibur, e a figura misteriosa de Merlin, o mago que teria guiado Arthur em sua ascensão ao trono. Mas onde termina a lenda e começa a realidade? Essa é uma questão que há séculos intriga historiadores, arqueólogos e entusiastas. Os primeiros registros escritos sobre Arthur surgem séculos após o período em que ele supostamente viveu. Obras como Historia Regum Britanniae, de Geoffrey de Monmouth, compilaram relatos que misturavam fatos históricos, mitos e inspirações culturais. Geoffrey transformou Arthur em um ícone heróico, mas historiadores questionam a fidedignidade de suas narrativas, pois ele frequentemente acrescentava elementos fictícios para embelezar a história. No entanto, a lenda não surgiu do nada. Durante o período medieval, a figura de Arthur foi usada como ferramenta de inspiração e propaganda política, especialmente pelos normandos. Esses conquistadores buscavam legitimar seu controle sobre a Inglaterra, e um rei como Arthur, justo e poderoso, era a escolha perfeita para justificar seu direito de governar. Assim, a lenda cresceu, alimentada tanto por necessidades políticas quanto por um desejo de criar um herói que representasse os ideais de bravura, lealdade e justiça. A existência de Arthur é um tema amplamente debatido. Alguns estudiosos acreditam que ele foi inspirado em líderes reais, como Ambrosius Aurelianus, um general romano-britânico que liderou a resistência contra os saxões após a queda do Império Romano. Outros sugerem que Arthur poderia ser um compósito de vários guerreiros celtas, cujas conquistas foram amalgamadas em uma única figura lendária. Os textos mais antigos que mencionam Arthur incluem a Historia Brittonum, atribuída ao monge Nennius, e os Anais de Câmbria. Ambos são documentos repletos de elementos mitológicos, como batalhas fantásticas e feitos impossíveis. Por exemplo, um relato menciona Arthur liderando uma única batalha em que teria derrotado centenas de inimigos, sozinho. Um feito que reforça seu status lendário, mas que também levanta dúvidas sobre sua veracidade histórica. Apesar disso, a falta de evidências arqueológicas concretas é um obstáculo para confirmar a existência de Arthur. Não há ruínas, artefatos ou manuscritos contemporâneos que comprovem diretamente sua história. O que resta são fragmentos de uma lenda que atravessou os séculos e se transformou em algo muito maior do que qualquer homem poderia ser. Um dos elementos mais icônicos da lenda de Arthur é a távola redonda. Esse símbolo de igualdade representava uma ideia revolucionária para a época, um lugar onde não havia cabeceira, significando que todos os cavaleiros tinham o mesmo peso nas decisões. A távola redonda não era apenas um objeto físico, mas também um ideal de justiça e unidade. Entre os cavaleiros lendários que ocupavam esse lugar de honra estavam Lancelot, conhecido por sua bravura e por seu trágico romance com Guinevere; Gawain, um símbolo de lealdade e coragem; Percival, cuja busca pelo Sagrado Graal se tornou uma das histórias mais famosas do ciclo arturiano; e Galahad, considerado o mais puro dos cavaleiros.
Cada um deles representava diferentes virtudes medievais, mas também enfrentava dilemas que os tornavam profundamente humanos. A Távola Redonda também levantava questões sobre a hierarquia feudal da época. Ao propor igualdade entre os nobres, ela desafiava as estruturas tradicionais de poder e apontava para um ideal de irmandade e colaboração. No entanto, os conflitos pessoais entre os cavaleiros, especialmente envolvendo Lancelot e Guinevere, também serviram como um lembrete de que mesmo os ideais mais nobres podem ser corroídos por fraquezas humanas. Camelot, o lendário reino de Arthur, continua a ser um dos maiores mistérios da lenda. Onde exatamente ficava esse lugar tão perfeito? Diversas localidades na Inglaterra foram propostas como possíveis inspirações para Camelot, incluindo Cadbury Castle, no sul da Inglaterra, e Tintagel, na Cornualha. Escavações em Cadbury revelaram fortificações antigas que datam do período em que Arthur supostamente viveu, alimentando especulações de que aquele poderia ter sido o verdadeiro local do castelo de Camelot. Tintagel, por outro lado, está profundamente ligado à lenda, por ser considerado o local de nascimento de Arthur. Apesar de não haver provas concretas que liguem o rei a essas localidades, as ruínas e artefatos encontrados nesses locais são um testemunho das influências culturais e históricas que ajudaram a moldar a lenda. O Sagrado Graal, o lendário cálice associado a Arthur e seus cavaleiros, é um dos elementos mais místicos da lenda. A busca pelo Graal não era apenas uma missão física, mas também uma jornada espiritual. Para alguns, o Graal simbolizava a graça divina. Para outros, era um artefato literal com poderes sobrenaturais. Lugares como Glastonbury e outros sítios sagrados na Inglaterra são frequentemente mencionados como possíveis locais onde o Graal estaria escondido. Glastonbury, em particular, é cercada de lendas que ligam Arthur ao cristianismo primitivo, incluindo a famosa história de que ele estaria enterrado na abadia de Glastonbury, ao lado de Guinevere. Nenhuma história sobre Arthur estaria completa sem Merlin, o enigmático mago que ajudou o rei a ascender ao trono. Descrito como um homem de sabedoria incomparável e poderes místicos, Merlin era tanto um mentor quanto um protetor. Ele desempenhou um papel crucial na lenda, desde a concepção de Arthur, quando ajudou Uther Pendragon a conquistar Igraine, até a retirada da espada Excalibur da pedra. Merlin é frequentemente retratado como um homem preso entre dois mundos, o da magia antiga e o da emergente ordem cristã. Sua presença na lenda adiciona uma camada de mistério e espiritualidade, conectando a história de Arthur a temas de destino e ao sobrenatural. A lenda de Arthur continua a inspirar gerações. Obras como Le Morte d'Arthur, de Thomas Malory, consolidaram a história em sua forma mais conhecida, enquanto escritores modernos como T.H. White reinventaram o mito para novos públicos. Filmes, séries de TV e jogos de videogame mantêm a chama viva, apresentando Arthur como um ícone de coragem, liderança e esperança. Mas talvez o aspecto mais fascinante da lenda seja a promessa de retorno. Arthur não está morto, ele apenas dorme, esperando o momento em que a Bretanha mais precisar dele. Essa promessa o conecta a outras figuras messiânicas, como o Rei Adormecido ou o Salvador Prometido. O Rei Arthur é mais do que um homem ou uma lenda. Ele é um símbolo atemporal de coragem, liderança e esperança. Sua história nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza, há algo maior pelo qual vale a pena lutar. E talvez o verdadeiro legado de Arthur não esteja em provas concretas, mas no impacto que sua lenda continua a causar no imaginário coletivo. Se você gostou dessa jornada pelo mistério do Rei Arthur, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos.
Compartilhe com seus amigos e conte pra gente nos comentários. Qual outro mistério ou lenda você gostaria de ver por aqui? Até a próxima, exploradores de mistérios!